começar o nosso bate-papo agora com o nosso amigo, nosso irmão Guilherme. Uma rápida apresentação do Guilherme. Primeiro, antes da apresentação, dizer que foi uma surpresa muito grande para mim, né? Eu não conhecia o Guilherme, né, Guilherme? E eu pensei em chegar aqui e encontrar o Guilherme velho. Mas depois que eu conheci, o velho sou eu. Né? O velho sou eu, não é o Guilherme, é um jovem. Eu já nasci velho. Trabalhador. Mas, gente, o Guilherme é o incansável trabalhador da doutrina, pesquisador, conferencista, tem proferido palestras ao redor do mundo, e quando eu digo ao redor do mundo é isso mesmo. O Guilherme já fez palestra em países da América, da Ásia, da Europa, Estados Unidos, Canadá, Japão, Itália, e é o autor do livro Psicografia, Casos Investigados. Quem não adquiriu ainda, eu recomendo. Eu comprei esse livro já tem uns 15 dias, o li, reli para focar algumas questões, e realmente é um livro que faz falta se não lermos. Guilherme, quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite de estar aqui conosco no Comunhão Inspira e dizer que é uma grande satisfação recebê-lo aqui em nossa casa. A satisfação é minha poder retornar a essa casa. Tivemos aqui alguns meses realizando palestra e recebemos o convite para participar desse encontro, desse congresso, né? É uma coisa enorme aqui, feira de artes e tudo. Eu estou realmente impressionado. Essa que é uma casa que é uma das referências do movimento espírita no Brasil. Para mim é uma alegria e uma honra. Muito obrigado. Uma alegria me fez, como eu comentava agora há pouco com o Guilherme, que nós temos praticamente a mesma origem, e é praticamente um conterrâneo meu. O Guilherme é pernambucano, de Recife, né, Guilherme? Exatamente. E eu tive a satisfação de viver 22 anos em Recife e me sinto um pernambucano também. Frequentamos a mesma casa, praticamente, o GEFA, o Grupo Espírita Francisco de Assis, lá em Recife, e estamos nos reencontrando aqui. Para a plateia, eu quero dizer que com relação às perguntas, vocês poderão fazer perguntas por escrito. A Flaviana, ela vai gerenciar essas perguntas. Aquelas que puderem, que der tempo de ser respondida aqui, o Guilherme as responderá. E aquelas que não der tempo, Guilherme, eu vou pedir para que vocês coloquem um e-mail já abaixo da pergunta e a gente responde depois por e-mail. Bem, a Flaviana está lembrando que tem algumas jovens ao longo aqui dos corredores. Quem quiser fazer pergunta, chama cada uma delas, que elas têm papel e caneta a postos, ok? Bom, enquanto não chega a pergunta do público, Guilherme, eu quero começar fazendo uma pergunta que eu acredito que vai estimular o interesse do público por conhecer o teu livro. Comenta com a gente o que é que startou o teu interesse, o que é que te estimulou, qual foi o ponto inicial para que você se interessasse por pesquisar, estudar a psicografia. Primeiramente, para narrar essa situação, é importante eu contar como eu entrei no espiritismo, né? Porque eu era, até meus 15, 16 anos, eu era meio que ateu, meio que cético, não acreditava em nada. E eu passei um ano da minha vida morando, estudando nos Estados Unidos, na casa da maior autoridade da igreja presbiteriana na América. E lá eu morava numa cidade no sul dos Estados Unidos, e eu fui quase que obrigado a ser protestante e ir à igreja 2 vezes por semana. Ia às quartas e domingos. E lia a Bíblia em inglês e em espanhol. Né? E o que acontece? Nessa cidade, 60% da população era de cor negra. E na minha escola, meus melhores amigos eram os negros americanos. O americano em si, o nativo lá do interior, era mais fechado, mais reservado, principalmente quando se tratava de estrangeiros. Mas os negros não, eu acho que tem o mesmo sangue meu, né? Então, aquilo ali, a gente se entrosava melhor. E quando eu ia para o culto, que eu chegava na igreja, e o pastor começava dizendo que todos nós éramos irmãos, que tínhamos que amar, eu olhava e não via nenhum negro, nenhum amigo meu da escola, só via os brancos.
Então aquilo despertou em mim uma vontade de querer entender que Jesus era aquele que eles estavam pregando, né? De amor, de que nós éramos irmãos, e tinha aquela separação ali. Então eu quase que voltei mais ateu ainda, quando eu cheguei no Brasil. E foi um fenômeno. Eu tinha um grande amigo que nós surfávamos, a gente era adolescente junto, com 17 para 18 anos, e ele sofreu um acidente de moto e desencarnou. Até eu não acreditava em nada, era mais mesmo que ateu e cético. E lá no Jefa, que é o centro que inclusive você conheceu e frequentou, nós recebemos uma carta, uma comunicação dele. E eu conto no livro, inclusive, que vieram muitos detalhes. A médium que recebeu a carta conta que ele queria consertar a moto para sair do lugar que ele estava, que estava muito escuro, quer dizer, ela não sabia nem quem era a pessoa, nem a circunstância da morte. Então, aquilo ali foi um start, literalmente, né, para um questionamento, porque se ele morreu, como ele poderia estar ali se comunicando? Não existia a possibilidade da pessoa saber. Não tinha como ela saber. Então, o interesse ele partiu daí, mas ficou adormecido. Eu me tornei espírita, tudo, e comecei a trabalhar a questão da pesquisa, querer entender uma série de situações, até que apareceu a oportunidade, há 5 anos atrás, de iniciar o estudo sobre a psicografia. Mas era uma coisa que estava embrionária em mim, porque eu tinha vivido uma experiência na adolescência, estava adormecido, e ela despertou ali. Excelente. Essa tua experiência, você conta ela, você narra ela no seu livro, e ela me chamou a atenção para o fato de que às vezes passa despercebido para nós. Deus não deixa ninguém órfão da sua paternidade. E a espiritualidade se utiliza dos mais inimagináveis meios para nos trazer para a realidade espiritual. Muitas vezes aquilo que nós consideramos um problema, ou uma fatalidade, ou uma coisa desagradável, é o chamamento, é a porta que nós precisamos, que nos é oferecida para entrar no conhecimento que efetivamente nos elevará nas condições espirituais. Excelente a tua narração, Guilherme. Na introdução do seu livro, Guilherme, especificamente na página 10, você chama atenção para o fato de as religiões tradicionais terem ajudado a consolidar o conceito para o termo dogma, como sendo a representação de algo imutável, inquestionável. E o Kardec declarou no item 55 do primeiro capítulo da Gênese, segundo o Espiritismo, abre aspas, um último caráter da revelação espírita é que, apoiando-se em fatos, tem que ser e não pode deixar de ser essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação. Fecha aspas. Como você percebe esse progresso a que o Kardec se refere? Como deve ocorrer esse progresso na doutrina espírita? Veja bem, no Espiritismo nós não admitimos o dogma. Muito embora a gente tenha encontrado algumas pessoas aí que querem fazer o dogma de Kardec. E, na verdade, o Espiritismo ele veio como uma ciência. Kardec, quando apresentou a doutrina ao mundo, ele não apresentou uma religião à Terra. Ele apresentou um conhecimento novo para a humanidade. Leis que o homem não conhecia. Então, Kardec deixou muito claro que no Espiritismo a gente não poderia aceitar o dogma. Você vê, nas religiões, elas nos obrigam a crer, sem questionar. Aquilo que eu falei na palestra agora há pouco. No Espiritismo nós aprendemos, nós entendemos, para depois acreditar. Nós colocamos o conhecimento na frente da crença. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Não mandou crer na verdade, mandou conhecer a verdade. E quando se trata de conhecimento, a gente não pode incluir, não pode ter o dogma aí.
E o conhecimento é justamente isso. O conhecimento, os princípios básicos espíritas, para você ver como o espiritismo não pode ter dogma. Os princípios básicos do espiritismo, esse que a gente conhece, determinismo, livre-arbítrio, lei de causa e efeito, pluralidade dos mundos habitados, todos esses que a gente já sabe, são leis imutáveis. Mas como se processa, vai mudar sempre. Vai mudar sempre. Por exemplo, na época de Kardec, os espíritos se comunicavam na prancheta. Eu tive ano passado no grupo de transcomunicação de Seattle, nos Estados Unidos. E lá eu vi os espíritos se comunicando através de rádios e gravadores, aparelhos de televisão. Quer dizer, algo inimaginável. Tem gente no movimento espírita que eu conheço que não quer saber de transcomunicação, que isso aí não é espiritismo. Quer dizer, essa pessoa está querendo introduzir o dogma de Kardec. Porque se os espíritos estão se comunicando, e no livro dos médiuns, Kardec deixa bem claro, quando ele fala que no futuro os espíritos vão se utilizar de outros meios mais confiáveis do que os médiuns. Aí eu pergunto a vocês, que meios eram esses? Se não existia luz elétrica? Se não existia computador? Se não existia televisão? Que meios seriam esses, minha gente? Então a gente tem que entender que as leis, os princípios básicos são imutáveis. Mas como se processa, vai mudar sempre. Quando a gente vê aquele filme, a gente lê Nosso Lar, né? Tem lá o aeróbus, né? Aquela paisagem lá dos anos 50, aquilo ali tudo. Quer dizer, será que lá agora, hoje, aquilo foi nos anos 50, será que lá está do mesmo jeito? A arquitetura, tudo está do mesmo? Não está. Tudo é um contínuo refazer. Então tudo muda. Na natureza, a única coisa que permanece são as mudanças. Então é isso. Então, se a gente se prender a certas situações, como essa que eu frisei em relação à transcomunicação, isso é uma forma de incluir o dogma, fazer um dogma de Kardec, achar que Kardec não concorda com a transcomunicação. E não é verdade. Se observarmos os princípios básicos do Espiritismo, que há 160 anos só pertenciam a nós, hoje é objeto de estudo da ciência, e com outro nome. Por exemplo, reencarnação. Reencarnação no Ocidente, no passado, no século XIX, só quem falava nesse assunto aqui era o Espiritismo, no Ocidente. Hoje, essa reencarnação ela tem outro nome, e é objeto de estudo da ciência, como Kardec avisou que isso iria acontecer. Hoje, a reencarnação se chama terapia de vidas passadas, regressão através de hipnose, psicologia transpessoal, a quarta força da psicologia, não tem o nome espiritismo, mas é princípio básico nosso. Você vê comunicabilidade com os espíritos, princípio básico do espiritismo. Hoje é objeto de estudo da ciência, transcomunicação instrumental, que a grande maioria dos transcomunicadores não são espíritas. Os espíritas estão chegando nisso agora, são cientistas, são físicos, engenheiros. Então, comunicabilidade com os espíritos hoje se chama transcomunicação instrumental. É objeto de estudo da ciência, princípio básico do espiritismo. Pluralidade dos mundos habitados, princípio básico do espiritismo. No passado, só quem falava nisso no Ocidente era o espiritismo. Na década de 40 não existia ufólogos. Na década de 60 já existiam mais de 100 mil ufólogos na Terra. Pluralidade dos mundos habitados, princípio básico da gente. Hoje tem outro nome. É objeto de estudo da ciência, mas tem outro nome. É planetologia, cosmologia, ufologia científica, física quântica. Não tem o nome espiritismo, mas é princípio básico da gente. Então a gente tem que entender que o espiritismo é uma doutrina autoatualizável. Os princípios básicos são imutáveis, nunca irão mudar. Mas como se processa, vai mudar sempre, porque é uma lei da natureza e é aí onde o espiritismo se fundamenta, nas leis da natureza. Muito bom, Guilherme. É uma coisa que às vezes nós não pensamos. O espírita, ele fala muito em evolução. Todo mundo quer evoluir. Mas esquece que evolução significa mudança. Ninguém evolui se não mudar. E como o Guilherme acabou de falar, a mudança é a única coisa permanente na natureza. Tudo evolui. Tem até um filósofo que ele fala o seguinte, que as coisas, a mudança de paradigma está sendo tão grande, as mudanças estão acontecendo com tanta velocidade hoje,
de que quem tá correndo está andando, quem está andando está parado, quem está parado está morto. É por aí, né? Guilherme, nós já recebemos aqui 2 perguntas da plateia, mas para manter o gancho da sua resposta, eu vou te fazer esta pergunta. Antes da pergunta, eu vou ler um trecho do livro O que é o Espiritismo. Quem não leu este livro ainda, leia. Abre aspas. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Podemos defini-lo assim. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Fecha aspas. Esse trecho é do Kardec, está no preâmbulo do livro O que é o Espiritismo. Considerando o fato de que o caráter religioso no Espiritismo, principalmente aqui no Brasil, tem se sobressaído sobre a face científica e filosófica, qual a sua percepção sobre isso, Guilherme? É justamente porque aqui nós somos oriundos das igrejas, todos nós, grande maioria, viemos de lá. Né? Acho que aqui 80% aqui são de ex-católicos, e gera uma massa de espiritólicos, né? E tem também alguns espiritantes. Isso é natural, isso é normal, não tem nada de errado não. O espiritismo ele pode ser, você pode ter o espiritismo como uma religião para você, não há problema algum nisso. Eu, particularmente, me entrei pela pesquisa, pela curiosidade, né? Então eu me identifiquei muito com a questão científica da doutrina. Kardec não quis fundar uma religião. Tanto é que quando o espiritismo surgiu no Brasil, o primeiro centro espírita foi fundado na Bahia por Luiz Olímpio Teles de Menezes, autor do primeiro jornal espírita, chamado Eco da Além Túmulo, e no frontispício do jornal em cima tinha escrito: toda a renda desse jornal é dedicada à libertação dos escravos. A Igreja Católica era a favor da escravidão, e ele pega um exemplar daquele jornal e manda para Kardec na França. E na revista espírita, vocês podem olhar lá, Kardec anuncia, ele recebe o jornal, lê o jornal, anuncia a chegada do espiritismo no Brasil, e demonstrava muita alegria, mas no final ele faz uma observação, ele notou um caldo muito forte de religião, se dizia preocupado. Está lá, é só ler. Então Kardec teve essa leitura lá atrás. Mas por que isso? Porque quando o espiritismo chegou no Brasil, encontrou a Igreja Católica muito forte. Com a palavra na mão, né? A representatividade divina, Brasil, o maior país católico do mundo. Aí chega uma coisa chamada de espiritismo, dizendo que existe reencarnação, que os mortos podem se comunicar e que existe um evangelho melhor do que esse aí, porque é segundo o espiritismo. Veja que confusão. Muitos centros espíritas foram fechados, apedrejados, e a gente sabe que na natureza tudo que é agredido na defesa se fortalece. Então o espiritismo ele se fortaleceu, né, com tantos ataques que recebeu. Então encontrou essa coisa do enfoque religioso, porque nós somos 3 aspectos. É o aspecto científico, são o tripé, que nós chamamos, né? É o aspecto científico, o filosófico e o religioso. Só que a pera do religioso ela vai lá para baixo. Mas a gente entende, isso é normal, minha gente, porque também só existe espiritismo hoje no Brasil por conta dessa conotação de religião que foi dado. Por um lado, isso foi positivo. Eu não vejo isso como uma coisa negativa para o movimento espírita. Muito embora Kardec não tenha tido a intenção de fundar uma religião nem um partido de crença. E ele deixou bem claro isso. Centro espírita não é igreja, centro espírita é escola. Mas o que acontece? Quando o espiritismo estava fervilhando na Europa, incomodando todo mundo, o movimento espírita que seguiu Kardec espiritizou todos os fenômenos, como se todos os fenômenos fossem produzidos por espíritos.
Só que Kardec, da construção das obras fundamentais, que o pessoal chama de obras básicas, né? Eu não tem nada de obra básica, ele é obra fundamental. Ele descobriu que existiam pessoas que produziam fenômenos sem a presença de espíritos, que ele batizou de homem elétrico, palavra que o movimento espírita também esqueceu. E ali ele faz uma separação. Por exemplo, vocês lembram, acho que é da época de vocês aí, na televisão tinha um paranormal, que ele colocava os talheres de frente à televisão, chamado Yuri Geller. Quem lembra disso? É da sua época, não é da minha não, sou de Xuxa pra cá. Ele colocava, e ele entortava os talheres mesmo, você lembra, né? Você colocava lá e entortava mesmo. Então, ali não tinha espírito. Ali era um fenômeno da mente, um fenômeno do inconsciente, um fenômeno anímico. É um paranormal. Entendeu? Hoje é muito claro. Nem toda paranormalidade é uma mediunidade, mas toda mediunidade é uma paranormalidade. E o que acontece? O movimento espírita que seguiu Kardec não fez essa diferenciação, essa separação. Espiritizou tudo, mediunizou tudo. Aí surge no início do século XX a moderna parapsicologia com Joseph Banks Heine, explicando os fenômenos paranormais na construção da mente. E chegaram a dizer alguns parapsicólogos mais fanáticos que o espiritismo era a doutrina do inconsciente codificada de forma errada por Allan Kardec. Aí o espiritismo entra em declínio na Europa. E aí o espiritismo já tinha chegado no Brasil. E aqui encontra a Igreja Católica, né, ali com a palavra na mão, a prática mediúnica com os nossos irmãos africanos. Lá também, na mesma época, na Europa, chega o inconsciente com Freud. Mas foi Charles Richer quem fez essa diferenciação, criou a palavra sensitivo. Charles Richer foi um prêmio Nobel em Medicina e Fisiologia em 1913. E ele criou justamente para separar o sensitivo do médium. Só que o pensamento espírita, ele fez a separação. Kardec fez a separação, mas o movimento que seguiu Kardec não fez. Espiritizou tudo, mediunizou tudo. E aí a parapsicologia surge com força, o inconsciente com Freud. E aí o espiritismo encontrou no Brasil médiuns fantásticos, como Chico Xavier, Peixotinho e tantos outros, quer dizer, uma terra fértil para que o espiritismo aqui brotasse, nascesse, crescesse e se tornasse o que é. Pra vocês terem uma ideia, eu viajei fazendo palestra em 17 países. Em 16, eu só vi brasileiros. Na França praticamente não tem espiritismo. Kardec na França não é conhecido. Ninguém sabe quem é Kardec na França. O único país que eu viajei, que eu encontrei apenas nativos do país comandando o movimento espírita, foi Portugal. Japão são brasileiros, Estados Unidos são brasileiros, e toda a Europa, brasileiro. Na Ilha de Maui, no Pacífico, brasileiros, só tem brasileiros. E essa conotação de religiosidade, de religião, que foi dada, que Kardec fez a observação na época, eu acho que foi algo que fez com que o espiritismo se perpetuasse no Brasil. Então eu não vejo isso como algo negativo, muito embora não tenha sido a proposta inicial de Kardec. Foi longa a resposta, mas era necessário para que vocês entendessem o contexto. Excelente, Guilherme. Bom, começaram a chegar aqui as perguntas da plateia. A Flaviana já... Eu quero falar do livro. Vocês estão perguntando coisas fora do livro, rapaz? Calma, daqui a pouco a gente chega lá. Mas a primeira foi do livro. Foi? A primeira Ninguém foi do livro. perguntou das fraudes até agora. Eu pensei que você ia ter pergunta das fraudes, rapaz. Então vamos lá. Duas perguntas que eu vou juntar numa só. Existem muitos médios que fraudam... Olha aí, você falou da fraude. Demorou. Tá vendo? Existem muitos médios que fraudam psicografias hoje em dia? Essa é uma pergunta. E a outra que vem ao encontro desta, ela diz o seguinte: nas suas pesquisas você observou casos autênticos e fraudes. Observou também animismo? Claro que você vai separar a fraude do animismo. O que você pode dizer sobre isso? A primeira pergunta, em relação às fraudes. As fraudes sempre existiram. Sempre existiram. Tanto é que Kardec dedicou 2 capítulos do livro dos médios às fraudes. A gente aqui não lê, que é um livro esquecido na casa espírita. Aliás, você frisou muito bem anteriormente aí, o que é o Espiritismo foi o livro indicado por Kardec na Revista Espírita, para ser o primeiro livro a ser lido. Se você chega na casa espírita e lhe dão logo o Evangelho, a sua percepção, o seu imaginário vai ser totalmente diferente.
Kardec mandou ler o que é o Espiritismo, sendo o primeiro livro, está lá na Revista Espírita. Em relação às fraudes, Kardec afirma, naquela época, como eu também falei na palestra, que era um dever de todo espírita, que nós tínhamos que ter cuidado com a nova indústria. Você vê, não tinha computador, não tinha Facebook, não tinha nada. E as fraudes foi batizada de Kardec de nova indústria. Ele chamou de nova indústria. Você imagina hoje. Então as fraudes sempre existiram, minha gente. Não é novidade, não. O que ocorre é que agora, com o advento das redes sociais, né, alguns indivíduos estão se passando por médiums, brincando com a dor mais dilacerante do ser humano, com a dor da morte, e dando cartas e atribuindo aquelas informações ao ente querido desencarnado. Tá? Não estou aqui acusando uma pessoa, não. São muitas pessoas fazendo isso. Muitas pessoas. Quanto ao processo onímico, também a gente conseguiu encontrar algumas situações, mas foi menos. As fraudes foram bem maiores. Aí as pessoas perguntam, mas como é que a gente pode diferenciar o real da fraude? Eu já estou antecipando que eu sei que vão perguntar. Tá? E a gente vai fazer uma análise técnica da situação. Como é que a gente faz isso? Quem foi nossa maior antena? Chico Xavier. Era um caixeiro, despachava atrás de um balcão em Pedro Leopoldo, interior de Minas Gerais, só tinha um quarto ano primário. Escreveu, segundo Célia Diniz, última contagem, mais de 400, quase 500 livros já. É o autor mais lido da América Latina, só perde para Paulo Coelho. Chico escreveu contos, ensaios, crônicas, poesias, de quase todos os estilos. E o que ocorre é que a mente humana ela não poderia ter essa grande criação de multiversidade de conteúdo. Quem lê o livro Paulo Estevam, a história do cristianismo vivo, ele descreve Roma como nenhum autor descreveu. Ele nunca esteve lá. O livro Parnaso de Além Túmulo, antologia poética, com vários autores consagrados, mortos. E ali ele descreve Augusto dos Anjos de forma sublime, perfeita, que aos 30º de Ataíde, ex-presidente da Academia Brasileira de Letras, disse uma frase que está aí escrita e publicada, de que se Chico Xavier não tivesse a mediunidade para psicografar Augusto dos Anjos, merecia o primeiro lugar na Academia Brasileira de Letras, porque Augusto dos Anjos nunca foi tão Augusto dos Anjos como Parnaso de Além Túmulo. Então Chico realmente é nossa antena, nossa maior antena. Teve uma grande médium no Rio de Janeiro chamada Dona Célia, que era uma médium incrível, que inclusive Chico dizia que ela era maior que ele. Chico afirmava isso. Era uma médium que ela chegava assim, ela não fazia nenhum tipo de contato, a pessoa entrava ali agora, ela, se você que está entrando de branco, olha, seu pai está aqui mandando avisar isso. Ela fazia isso. Dava número de processo, ela fazia isso. Mas ela foi única. E é fundamentado nela que esses charlatões estão fraudando. Entendeu? Então vamos lá. Como é que a gente pode entender agora o verdadeiro da fraude? O que é uma psicografia séria do que é uma psicografia fraudada? Eu descobri que alguns desses cidadãos que estão se passando por médiuns, eles estão produzindo um fenômeno aparentemente maior que o Chico. Porque eles dão cartas sem fazer o diálogo evocativo, sem ter contato com a pessoa. A pessoa nem avisa que vai. Quando ela vem para um auditório, geralmente é em ginásio. Eles estão fazendo agora em ginásio. Que dá mais gente, para poder vender mais livros. Vai dar 2, 3 mil pessoas. Aí vão. Aí a pessoa vai, chegou lá e está lá no meio do nada, quando vê a carta chega para ela. Aí tá aquela comoção, é impossível, ele não sabia que eu estava aqui, a carta veio. Chico, minha gente, para dar a carta ao ente querido, ele tinha um contato, segundo os depoimentos das pessoas que eu tive contato, como Célia Diniz, o Orlando Noronha, até o próprio Rogério Leite, tantas outras pessoas que desfrutaram da intimidade de Chico. Chico ficava com uma prancheta, anotava o nome do desencarnado, a data de nascimento e a data de morte. Chico não fazia entrevista, mas ele tinha necessidade do contato, que aquele era o endereço da mente para, de repente, ter a possibilidade do telefone tocar de lá para cá. Muito embora Chico deu muitas cartas sem ter qualquer tipo de diálogo evocativo, de contato. E a carta veio, porque Chico era perfeito.
Mas a gente não pode trazer a exceção como regra. Isso era uma coisa à parte. Na regra, Chico necessitava do contato para dar a carta. Chico fazia 2 reuniões por semana e ali ele dava a média de 5 a 9 cartas e todas as pessoas estavam presentes ali, Chico dava a carta. Então o que acontece? Então esses indivíduos que estão se passando por médiuns, eles dão carta sem ter contato algum. Então eles estão produzindo um fenômeno maior que Chico, minha gente. Pesquisa científica também é bom senso. Se o indivíduo produz um fenômeno maior do que o que Chico fazia, não é diferente, é maior. Das duas, uma. Ou ele é maior do que Chico, ou é uma fraude. Não tem uma outra hipótese. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, veja bem, não que todo médium que não tenha um contato, o diálogo evocativo, não tenha um contato que dê a carta seja uma fraude. Não estou afirmando isso. Temos o Zé Araújo, que é um médium mecânico em Blumenau, que é de Recife, inclusive vai embora de lá. Ele não tem diálogo evocativo e ele dá a carta. Ele é autêntico. Mas a soma de algumas situações, você vai somando alguns pontos, que leva você à fraude. Você vai agregando cada ponto desse. Se o indivíduo, ele dá a carta sem ter contato, é o primeiro indício. Mas não quer dizer que seja fraude, mas é um indício. Aí tem o segundo. Geralmente, esses pseudos médios, eles dão 10, 15 cartas. Aí, 10 pessoas estão na plateia e recebem a carta. 5, a pessoa não está lá. Aí ele manda pelo correio a carta, ou manda entregar lá. Quer dizer, ali tem, lá é em ginásio, né? 3.000, 2.500 mães chorando, pedindo, orando para uma carta vir para ela ali na frente. Geralmente são caravanas que saem de vários lugares, vão ônibus, vão tudo. E aí, a mãe está ali esperando a carta não vem para aquela mãe que está ali chorando, desesperada. Mas vai para uma mãe que está em casa vendo a novela. Veja que absurdo. Não faz sentido isso. Chico, quando entregava as cartas, a mãe estava lá, Chico abraçava, entregava, dava carta. Então, por que com os charlatões isso acontece? Por que ele adivinha que a pessoa vai estar presente sem a pessoa avisar que estava presente? Porque eles têm a página deles, o perfil deles no Facebook, a fanpage. Quando você curte a fanpage, você abre margem para que ele veja todas as informações do seu perfil. Ao curtir, ele já tem acesso às suas informações. Então ele olha tudo e geralmente a pessoa faz o seguinte, ela entra, por exemplo, ele vem fazer uma psicografia na Comunhão Espírita aqui no mês de outubro. Aí ele anuncia lá na página dele. Deles, eu estou falando no plural, não só é um, minha gente, são vários. São vários. Eles anunciam que vão estar aqui daqui a 2 meses. Aí as pessoas da casa já estão sabendo, entram lá, que maravilha, não vejo a hora que você venha, louco para receber uma cartinha do meu filho fulano de tal, da minha filhinha, não vejo a hora. Aí ele já vai lá, já encontra o desencarnado, já obtém já constrói toda a história, já faz a carta ali, a casa fica pronta. Ele passa ali 2 meses decorando, que é muito simples, é muito fácil para quem estudou memória fotográfica. Dentro do curso de parapsicologia, nós aprendemos a estudar a capacidade da mente, do inconsciente. E ali ele decora tudo, ele guarda ali. E quando ele chega, dá a carta, a pessoa diz que não teve... Eu fiz várias entrevistas com as mães, que receberam cartas desses médios. Não, ele não sabia que eu estava lá, não tinha como ele saber. Aí a gente entra na página lá deles, na data, 2 meses antes, está lá a mãe dizendo, eu estarei presente, não vejo a hora. Quer dizer, a vontade de crer, a dor, minha gente, é tão dilacerante, é uma dor surreal da perda de um filho, que faz com que ela minta para ela mesma, dela dizer para mim, eu tenho um depoimento, eu tenho vários depoimentos, mais de 80 depoimentos de mães, dizendo que não avisaram, que o médium não sabia que ela estaria presente.
E a gente vai lá, tá lá na página do médico, a gente printou, a gente printou tudo no computador, tudo salvo isso aí, tudo guardado no dossiê. Ela avisando que ia estar lá. Aí teve uma dessas mães que eu fui conversar com ela depois, ela garantiu que ele não sabia. Aí eu peguei a página, o print, disse, você disse que não sabia? Olha aqui, você avisando que ia estar presente. Ela olhou e disse, mas minha carta é autêntica. Foi, mas minha não quero saber mais não quis nem saber. Quer dizer, a possibilidade da carta ser uma fraude, não ser verdadeira, fez com que ela não quisesse nem saber se era verdade ou se era mentira. Ela quis se apegar naquilo, como uma pessoa que está em alto mar, morrendo afogado, e vê um pedaço de madeira e se segura para não morrer. Estamos lidando com fundamentalismo, fanatismo religioso dentro do movimento espírita. Isso está acontecendo com a comissão, com a conivência de muitas lideranças espíritas, de muitas casas espíritas, que vem demonstrar total falta de conhecimento doutrinário, de estudo da parte científica da doutrina. Mas vamos voltar para as evidências da fraude. Então, o fato de ter a primeira, né, que é não fazer qualquer tipo de contato, a carta chega lá. A segunda, a carta, a pessoa não está presente, a carta ir lá para a mãe. Né? Então, são dois pontos. Isso vai agregando. Já teve caso também de Chico da carta e a pessoa não está presente, mas era exceção, não era regra. O terceiro ponto. Essa turma, minha gente, está dando número de CPF, número de telefone celular, placa de carro do acidente que a pessoa morreu. Chico não fazia isso. Chico era a nossa maior referência. Então eles, volto a dizer, eles estão produzindo um fenômeno maior que é de Chico. Ou é uma fraude? Ninguém nunca viu o Chico dar número de telefone, da placa de carro, dar isso tudo. Então, é mais uma evidência. Então, você vai agregando. Você vai somando isso. Soma o primeiro, soma o segundo, soma agora o terceiro, que é esses dados pontuais. O quarto indício da fraude. Na nossa pesquisa, nas cartas de Chico, verificamos que 72% dos nomes que vinham nas cartas eram nomes de pessoas mortas, de desencarnados. Chico dizia na carta, minha mãe fulana de tal, o espírito dizia, né, minha filhinha, minha mãe fulana de tal, cheguei aqui do outro lado, fui recebida por vovó fulana de tal, por vovô fulano de tal, até nome de bisavô saía nas cartas. O Orlando Noronha faz isso aqui hoje. Dá nome até de bisavô. O Newton Souza faz isso. Dá nome de mortos, dá nome de parentes nas cartas. O Alaô Borges faz isso. O Zé Araújo faz isso. Desculpe se eu esqueci algum nome, porque é tanta gente, a gente não... Mas esses são os que eu tive mais contato assim. Então, vem muito nome de morto na carta. O que batia com o que Chico fazia. Então, esses são autênticos, esses são médios autênticos. Agora, nas cartas dos pseudos médios, só vem nome de vivo, minha gente, porque morto não tem Facebook. Mas eu estou divulgando isso há alguns meses. Aí nas cartas deles agora estão aparecendo os nomes de mortos agora. Vem um outro, que tem um programa chamado Fone Dados. Tem vários, esse é um deles. Que você paga, é um programa pago das empresas de cobrança. E que você põe o nome da pessoa, então sai todos os dados lá da pessoa, sai tudo. Sai até o nome do vizinho. Vocês já notaram que às vezes vocês recebem algumas ligações, vocês atendem o celular e dizem assim, é do celular do senhor Roberto? Aí você diz, não, que não tem nenhum Roberto não. Aí a pessoa, não satisfeita, pergunta, você conhece algum Roberto? Eu disse, não conheço não. Sabe o que é isso? É esse programa que elas têm, porque às vezes a pessoa está devendo, a empresa de cobrança ela ganha uma comissão para fazer com que a pessoa pague, né? E ela usa esse programa. Então, ela nesse programa sai até o nome dos vizinhos, minha gente. Aí ela quer saber se o Roberto é seu vizinho. O Roberto conhece aqui, é um vizinho aqui de porta, tem um vizinho chamado Roberto. Para ela poder ir lá e cobrar. Então, eles se utilizam disso. Eles têm vários perfis falsos do Facebook. A coisa é tão preparada, tão bem feita, minha gente, que quem recebe a carta, fica difícil você convencer de que é uma fraude. A pessoa briga com você, se torna seu inimigo, como já ocorreu comigo, que não acredita que é uma fraude. Você mostra a prova do crime, ela não acredita. Porque prova não convence.
prova convencer, esse médico não fumava. Quando a Alexandra Graham Bell descobriu o telefone, o ajudante estava do outro lado. Estou ouvindo, mas não acredito, porque era um fio, só acreditava se fosse um tubo. Quando o pastor descobriu os micróbios, o ajudante dele olhou no microscópio, estou vendo, mas não acredito. Porque prova não convence. O que convence não é a prova, mas é a maturidade e o momento psicológico de quem está diante da prova. É isso que convence. Então, essas evidências aí, que eu já citei 4, vou citar a 5ª. Que essas cartas, elas são muito genéricas no seu conteúdo. A gente observa o início e o final da carta são muito parecidos em todas elas. E eles, no meio da carta, é onde eles põem as informações pontuais. Número de CPF, placa de carro, essa coisa toda. E, geralmente o final é sempre igual. Deixa o meu beijo a fulano de tal, deixa o meu abraço. É tudo muito igual. Né? Então, esse é mais um indício. Né? Outro indício também de que o médio frauda. Esse vocês têm que observar bem, minha gente. Vocês estão aí, observem bem. Quando vocês veem médium em rede social, se vitimizando, dizendo que estão sendo perseguidos, como Chico Xavier foi, cuidado. Esses são charlatões. Eles não estão sendo perseguidos, coisíssima nenhuma. Ninguém está perseguindo esses médiuns. Essas pessoas, não são médiuns. Eles não estão sendo perseguidos. Eles estão sendo descobertos. Isso está incomodando muito. Aí tem um que diz que... Aí começa a falar mal de mim. Porque é o seguinte, os médios sérios me adoram. Manda um WhatsApp para mim todo dia. O Orlando, quando o Palmeiras faz um gol, manda... o gol do Palmeiras, me manda para mim. Então a gente tem uma amizade com todos eles. Os charlatões não querem me ver. Tem um que diz que Tem um que diz que eu sou louco, que eu tomo remédio controlado, que eu fui internado numa clínica psiquiátrica. Tem outro que diz que eu ameacei sequestrar a esposa dele. Olha, cada coisa que está aparecendo aí. Eu já me tornei o ser humano da pior espécie. E o pior não é isso. O pior é que tem pessoas que receberam essas cartas que acreditam. Acreditam nisso. São psicopatas que estão enganando as pessoas. Mas por que eles fazem isso? Para ganhar dinheiro com venda de livros. Eles não trabalham, vivem disso. Vivem de doações, pedem dinheiro, dizem que querem fazer trabalho de caridade. Minha gente, uma coisa muito séria. Você vê o tempo que eu estou passando para responder a pergunta, porque para mim eu dou um desabafo por tudo que eu vi nesses 2 anos de pesquisa. E para vocês terem uma ideia, teve uma casa em Recife que um desses rapazes que se passa por médio tinha agenda de psicografia lá. E eu soube que era uma casa, inclusive, que eu tinha frequentado há algum tempo. E eu já estava alertando as pessoas, porque a gente está alertando as pessoas dentro das casas para não receber, que é fraude. A gente tem prova, a gente tem documento. E aí eu liguei para o indivíduo, só que o charlatão, ele já liga antes para avisar, olhe, cuidado, vai ligar aí um rapaz, um tal de Guilherme, ele não é pesquisador, ele é perseguidor, ele está fazendo comigo o que fizeram com o Chico. E ele vai ligar para ir para avisar que eu vou, ele tá me agredindo, está me perseguindo. Aí o rapaz fica com pena, é um médium, né? O médium. Aí então pode deixar comigo, quando ele ligar eu dou um jeito nele. Aí quando eu liguei, rapaz, o cara já me atendeu com 4 pedras. Você está acusando, o rapaz é um médium sério, é um rapaz inocente, você está acusando ele. Aí eu digo, não é, meu irmão, deixa eu lhe mandar. Aí mandei o que eu tinha. Nós temos quase 100 depoimentos de mães. Quase 100. E a prova que a gente foi na internet, printou tudo lá e montou vários dossiês. E a gente mandou boa parte, claro, não mandou tudo, mandou alguns depoimentos para esse rapaz pelo WhatsApp. Você sabe o que foi que ele fez? Um dirigente de casa espírita, presidente da casa espírita lá em Recife. Ele pegou todas as provas que eu mandei para ele, para convencê-lo do que estava acontecendo, e mandou para o charlatão. Ele me processar, eu estou esperando o processo até hoje. Estou louco que ele me processe, para eu provar na justiça o que ele está fazendo com as pessoas. Eles se fundamentam na lei de liberdade religiosa.
Mas essa lei de liberdade religiosa, que dá essa liberdade a eles, também nos dá a liberdade da descrença, de não crer e mostrar de onde eles estão tirando essas informações. Nós também estamos cobertos pela lei de liberdade religiosa. Mas tem mais prova, tem mais evidência, tem mais para você saber diferenciar. O médio autêntico, minha gente, essa talvez seja a mais interessante de todas. O médio autêntico, ele está aberto à pesquisa, ele quer ser pesquisado, ele quer entender o que se passa com ele. O Orlando Noronha foi pesquisado, inclusive vai sendo agora novamente, aqui na Universidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, pelo Alexander Almeida. O Newton Stuck foi pesquisado, Newton Souza foi pesquisado por Clóvis Nunes, inclusive tem um livro junto com Clóvis, o Alaô Borges, o Rogério Leite foi pesquisado também, é um médium bem excêntrico, bem polêmico, mas médium, ele foi pesquisado no passado, tem uma pesquisa dele. E esses indivíduos, que são vários, eu procurei todos eles para pesquisa, todos. Você sabe o que eles me disseram? Que a mentora não deixa, que o mentor não deixa, que o trabalho é um trabalho sagrado, é um trabalho de amor, não é um trabalho para ser pesquisado. Eles fogem da pesquisa, eles não aceitam a pesquisa, porque eles sabem que se forem pesquisados, serão descobertos. Eu propus a pesquisa a todos esses que fazem cartas, que dão cartas, sem fazer o diálogo evocativo. Eu disse, vamos fazer o seguinte, disse para todos, eu vou reunir 20 pessoas que você não teve contato, que você nunca viu, e vou pôr numa sala. E você vem e dá uma carta para alguma das 20. Para quem dá o número de CPF, para quem dá o número de telefone celular, isso não é nada. E eu ainda disse mais, teve um que ficou negando tanto que eu disse, faça o seguinte, você não precisa dar uma carta não. Eu vou trazer as 20 pessoas, você basta dar o nome de um parente daquelas 20 desencarnados, só o nome. Ele não topou. Chico foi pesquisado, minha gente, que é o nosso exemplo. Então você vai somando todos esses pontos que eu coloquei, não fazer entrevista, não vir nome de morto, vir a carta genérica, com aquele mesmo, tudo igual, dar a carta que a pessoa não está presente. Então, todas essas situações que eu estou colocando, você vai agregando, quanto mais aparecer essas coisas, mais evidências de fraude você vai ter. Então é muito fácil, aqui uma análise técnica, vocês podem, com isso aí, acho que esse vídeo está sendo gravado, vocês podem observar, quem recebeu carta, só é analisar. É simples, não precisa me perguntar os nomes. A gente fala dos nomes da mediunidade séria, a mediunidade autêntica, é isso que a gente está aqui para isso. A gente não está aqui para desmascarar médium, charlatão. Muito embora foi a orientação de Kardec na pergunta 313, que ele disse que era um dever de todo espírita, quando encontrar um médium fraudando com a boca na botija, desmascará-lo ou infamá-los publicamente. Podem consultar o livro dos médios, pergunta 313. Então eu estou fazendo isso seguindo Kardec. Mas a minha proposta não é desmascarar médiuns. É legitimar os médiuns autênticos. É mostrar a mediunidade séria. Mostrar que tudo que o espiritismo prega é verdade. Porque, minha gente, se a imortalidade não for uma realidade, tudo que a gente aprende dentro da doutrina espírita não vai valer de nada. E a prova da imortalidade, a grande evidência hoje, são as cartas atribuídas a entes queridos, que vêm com detalhes que não estão em Facebook, que não estão em lugar nenhum, que a gente já pesquisou e tem como a mediunidade séria. Excelente, Guilherme. No livro do Guilherme tem uma frase que ele, na verdade, é uma paráfrase do Henrique Rodrigues, que diz que as pessoas só acreditam naquilo que querem ou naquilo que podem acreditar. As mães, ou as pessoas de maneira geral, o teu exemplo foi fantástico, né, da tábua de salvação. É preferível acreditar numa mentira do que não acreditar em nada. E elas optam por acreditar na mentira. E Kardec, inclusive, ele falou que a gente devesse rejeitar 9 verdades para não aceitar uma mentira, né? E a turma está aceitando aí 10 mentiras. O Henrique Rodrigues, que ele citou, foi o maior parapsicólogo brasileiro, já desencarnou há alguns anos,
tivemos o contato com o Henrique, levamos ele para Recife, eu ainda bem jovem, ele já com 80 anos. E era uma mente brilhante. E ele dizia isso. As pessoas só acreditam naquilo que querem ou naquilo que podem. É poder, porque se ela não tiver maturidade, né, psicológica e estado emocional, ela não vai ter condições de acreditar. Olhe, para quem sabe ler, minha gente, um ponto é uma letra. Qual a utilidade de uma enciclopédia daquelas antigas, da sua época dele, da época dele, ele foi embora? Aquela enciclopédia Bassa que tinha antigamente, né? Mas da minha época não. Eu sou do Google para cá. Qual a utilidade de um Google para o analfabeto? Nenhuma. Nenhuma. Então, um ponto é uma letra para uma pessoa que estuda, que lê. Mas uma enciclopédia, um Google, não tem utilidade nenhuma para o analfabeto. É verdade. Então, não é a prova que convence. E é muito difícil, minha gente. É muito difícil você convencer. Olha, é mais fácil enganar do que convencer uma pessoa que foi enganada. Isso eu posso te garantir, por experiência própria. Guilherme, nós temos aqui 2 perguntas que se assemelham também. Eu acho que vai dar tempo de você responder nos 6 minutos que nós temos até o final. Uma diz assim: algum leitor de seu livro já lhe contou que após lê-lo começou a crer em psicografia? É uma. A outra diz assim: Guilherme, já ouvi na casa espírita que hoje está tudo escrito. A pesquisa não é mais necessária. E ela até faz um pedido aqui para você. Desminta isso. Eu acho que depois de tudo que vocês ouviram aí, não precisa nem eu desmentir, né? Já está dito, já foi dito, né? A pesquisa é necessária sempre, minha gente. Sempre, que Kardec foi que orientou a pesquisa. Kardec mandou a gente investigar. Kardec mandou a gente questionar tudo. É a orientação de Kardec. A pessoa que lhe disse isso, meu irmão, minha irmã, ela tá desinformada. Ela leu pouco Kardec. Ela precisa ler Kardec. Ela deve ter lido muito romance para se salvar e esqueceu de ler Kardec. Que era um cientista, que era um pesquisador. E a primeira pergunta foi se alguma pessoa que recebeu o livro... Se algum leitor do seu livro já começou a acreditar em psicografia Muitas depois pessoas, eu tenho recebido e-mails, o pessoal me adiciona no Facebook. Pode me adicionar, eu não sou chato não, eu converso. Pode adicionar lá, já está cheio já. Mas aí tem a fanpage, pode também seguir lá, a gente conversa, bate papo. A fanpage já tem acho que umas 12 mil pessoas, mas eu converso. Fiz muitos amigos no Japão, às vezes o pessoal entra de madrugada, lá é meia-noite, lá é meio-dia, aqui é meia-noite, eu falo de madrugada. E a gente realmente fez muitos amigos. E muitas pessoas que receberam, que leram o livro, não eram espíritas, não acreditavam em psicografia. E se convenceram, porque o que acontece? Muita gente compra esse livro e dá de presente para alguém que perdeu um ente querido que não é espírita. E a pessoa lê o livro e se convence. E se convence da imortalidade. É um livro, ele traz muito consolo. Vocês viram o caso aí do vídeo que eu passei do Orlando Noronha? O Orlando é um médium incrível. Para você ter uma ideia da seriedade do Orlando, o Orlando ele vem aqui na Comunhão Espírita. Ele traz os livros, que ele tem vários livros psicografados. Ele vende os livros aqui. O que ele arrecada com o livro, ele deposita tudo na conta da instituição. Ele bate uma fotografia e me manda pelo WhatsApp. Veja a diferença, enquanto outros estão aí vivendo às custas da mediunidade, da pseudomediunidade de livros. E tem também os que são médios também, que também vivem da venda de livros, vivem da mediunidade também. Tem muita gente vivendo da mediunidade aí também. Entendeu? Bom, isso. Acho que dá tempo para mais uma, Guilherme. Dá, vamos embora. Eu fico aqui com vocês até amanhã de manhã, se quiserem. Eu tenho 3 perguntas, todas interessantes. Essa daqui. Qual é a sua opinião sobre Inácio Ferreira? Como? Qual é a sua opinião sobre Inácio Ferreira? Olha, eu só posso dar opinião porque eu conheço, porque eu estudei. Eu não estudei Inácio Ferreira, não conheço Inácio Ferreira, então para mim fica muito difícil. Porque realmente eu não pesquisei, não entrei a fundo. Então, eu acho que o pesquisador de bom senso, ele tem que ter a humildade de reconhecer quando ele não conhece algo e não dá opinião. Porque a gente vê muita gente falando de tudo sem conhecer. Então, eu prefiro não dar opinião de algo que eu realmente não estudei. Excelente. Se, conforme Kardec,
devemos confirmar as mensagens espíritas por meio de questionamentos a diversos médiuns? Como posso confiar em Emmanuel? Olha, aí é a questão pessoal de cada um, né? Você questiona Emmanuel, você questiona Chico também, né? Exatamente. Você questiona Chico também. Eu acho que se a gente não tivesse tido Chico Xavier, a gente não teria espiritismo no Brasil. O espiritismo, talvez, veja bem, eu não posso afirmar isso, mas talvez a gente não tivesse espiritismo no Brasil, talvez. Porque a contribuição que Chico Xavier deu ao movimento espírita, ela é imensurável. Ela é imensurável. Então você vê que não tem espiritismo em lugar nenhum do mundo, só tem aqui. Por que será? Será que Chico não teve uma grande contribuição para que o espiritismo só existisse assim em grande volume no Brasil? Eu tenho quase que certeza, eu posso afirmar que sim. Nessa mesma linha dessa tua resposta, vou aproveitar e fazer essa pergunta que você vai responder rapidamente. Por que há poucos livros escritos por espíritos não brasileiros? Por que há poucos livros escritos por espíritos não brasileiros? Justamente por isso, porque o espiritismo só tomou corpo aqui no Brasil. Mas as obras fundamentais, que muita gente chama de obras básicas, são todas de espíritos que não eram brasileiros. São as obras mais importantes, minha gente. Como é que não tem? Não tem hoje, né? Porque justamente entrou em declínio lá na Europa, quando os espiritizaram tudo. Mas aqui, a terra aqui foi uma terra fértil. E aqui a gente tem toda essa vasta literatura de espíritos brasileiros. Porque a terra fértil ficou aqui, o espiritismo só tem aqui. Portugal ainda tem uma coisinha, ainda tem alguma coisa lá em Portugal, de espíritos portugueses. Ainda tem. Excelente. Guilherme, o nosso tempo é chegado. Concordo contigo. Ficaria aqui mais tempo te ouvindo, que eu estou realmente maravilhado com o conhecimento que o Guilherme tem apresentado, a cultura espírita. E cultura espírita é uma coisa que está faltando muito no movimento espírita. O questionamento faz parte da ideia espírita, da cultura espírita. Mas até para questionar, nós precisamos ter atingido o nível da dúvida. Eu queria também, só interrompendo você, que eu falei um pouco aqui sobre o espiritismo fora do Brasil. Eu queria, antes de terminar, dar só um recado, se for possível, também, claro, em relação à questão do movimento espírita fora do Brasil. A gente tem andado muito fora do Brasil, fazendo palestras, como eu já disse, eu tenho quase 100 palestras fora do Brasil. E no começo falaram, né, que o espiritismo aqui no Brasil ficou uma coisa muito religiosa. Posso garantir a vocês que lá fora ainda é mais religioso do que aqui. E como vocês viram na minha abordagem, não é uma abordagem religiosa, eu não tenho um discurso pastoral, eu não tenho um discurso religioso, um discurso, muitas vezes, que a gente vê por aí, um discurso de moral vazio de razões. Eu não tenho uma abordagem, porque eu me identifiquei com a parte científica da doutrina, com a parte da pesquisa, que é o que Kardec colocou desde o início. E em alguns países a gente tem andado e as pessoas não têm valorizado, né, esse tipo de abordagem, não convidam, não se interessam, preferem palestras assim com discurso mais de moral, que eu confesso, realmente são palestras mais bonitas do que a minha. Isso aí eu tenho que concordar, né? Que emociona, a pessoa chora, sai lá emocionado. São palestras muito bonitas, mas ensina pouco. E a proposta do Centro Espírita não é de ser igreja, é de ser escola. A gente vem aqui para aprender as verdades espirituais que estão aí paradas nos atavismos igrejeiros. O Espiritismo veio para libertar a gente disso. Vocês verem que Kardec, ele trouxe, ele bem claro lá, o Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente vê muitas pessoas, inclusive fora do Brasil, querendo fazer o Espiritismo segundo o Evangelho. Fazer o contrário. Quer dizer, então, diminui o pensamento espírita, põe o pensamento espírita de acordo com o nível de entendimento dele, e dali começam a difundir aquilo que eles acham que é o correto. Eles acham que eles deviam respeitar mais as pessoas que produzem a pesquisa, que produzem o conhecimento espírita. A gente teve agora na Europa, tivemos também andando em vários países na Europa. E é isso, esse é meu recado. Inclusive, pessoas que... A gente até teve algumas lideranças, viu? São presidentes de
de federações. Chegaram a ser, foram ex-presidentes, presidentes. Inclusive, eu estou sendo bem direto aqui, não estou? Mas tem que ser, eu falo o que eu penso. Não estou aqui para ninguém agradar todo mundo. Eu estou para falar o que eu penso. Não quero que vocês concordem comigo. Mas muitos vão discordar, mas muitos vão concordar. E o Espiritismo nos dá essa liberdade. Porque isso aqui não é a igreja. Aqui nós temos o dever de colocar o que a gente pensa. E digo a vocês, não é para acreditar em tudo que eu falei aqui, não. Vão pesquisar vocês. Pois tem lideranças espíritas, minha gente, que até me exclui de Facebook, exclui. Outras nem eu adiciono nem aceito. Porque meu discurso não é parecido com o discurso de grandes lideranças espíritas, que eu tenho o maior respeito de grandes palestrantes que estão indo lá. E que estão fazendo um trabalho muito bonito, e tem toda a minha admiração e todo o meu respeito. A gente não quer mudar, minha gente, o que está sendo feito. A gente quer incluir aquilo que está faltando. E as pessoas não perceberam isso ainda. Se não colocarmos a abordagem científica dentro do espiritismo que está sendo que estão tentando introduzir nesses países, o espiritismo não irá florescer nesses países. Porque o espiritismo está sendo apresentado na grande maioria desses países, não em todos, na grande maioria, como um partido de crença, como uma nova religião, como um novo ensinamento de Jesus. E não como uma consequência do que ele já ensinou. E não como um conhecimento novo, que foi a proposta original de Kardec. Foi que Kardec trouxe para a gente, minha gente. Trouxe Jesus como nosso modelo e guia, para nós seguirmos Jesus, mas trouxe o Espiritismo para ser um conhecimento novo sobre a humanidade. Eu não sei se dá tempo para falar uma coisa que eu queria falar. Se você tiver que autorizar, diga aí. Estourar o tempo um pouquinho. Bem rapidinho, que nós já estamos estourando. No começo a gente falou do católico, né? Porque tem muito católico, o pessoal pensa o espiritismo como uma igreja e tal. A gente não notou o seguinte: o Jesus espírita, ele tem uma pequena diferença do Jesus das igrejas. A gente que não notou ainda isso. Porque as igrejas, elas seguem Jesus segundo os ensinamentos de Paulo de Tarso. Aquele negócio de mulher não fazer pelo, andar de saia, aquilo ali não tem nada de Jesus. Tudo ali é Paulo, e um monte de coisa a mais que é Paulo. Então as igrejas, elas são até mais paulinas do que cristãs. E o que acontece? Para o católico protestante, interpretado a partir de Paulo de Tarso, Jesus é o nosso salvador pessoal. Ele veio para nos salvar do pecado original de Adão e Eva. O Espiritismo não ensina que Jesus é o nosso salvador. Para nós, espíritas, Jesus não é nosso salvador. Jesus é nosso mestre. Essa coisa do pecado original, que eles se fundamentam, né, no pecado original de Adão e Eva, é uma coisa meio estranha, né? Já que Deus chega para Adão e Eva e diz: crescei e multiplicai-vos. Aí Adão e Eva descobriu como é que multiplicava. Aí virou pecado. Deus deu a dica e depois castigou. Ele foi muito cruel. Então o Espiritismo não ensina que Jesus é nosso salvador. Para nós espíritas, Jesus é nosso mestre. Essa coisa do pecado original, de que nós somos anjos decaídos, o Espiritismo não ensina isso. Para nós espíritas, nós não somos anjos decaídos, somos deuses em construção. Temos uma origem divina e a Deus retornaremos. Somos lucigênitos, não anjos decaídos. Para o católico, outra diferença, para o católico protestante paulino, o ser Jesus, o signo Jesus na cruz, tem mais importância do que seu ensinamento. Para nós espíritas, a morte de Jesus não representou absolutamente nada. E sim o que levou ele a morrer. As suas ideias. É aí onde o Espiritismo se fundamenta também. Nas suas ideias, não na sua morte. E tem uns que são até mais... O sangue de Jesus tem poder, né? Tem uma coisa mais... Você vê, então veja a diferença. Então o que acontece? Então a turma chega, essa turma mais religiosa, e traz o outro Jesus. Aquele Jesus das igrejas. O Espiritismo, minha gente, veio para tirar Jesus da cruz e colocar Jesus para andar com a gente no nosso dia a dia. Levarmos esse conhecimento da doutrina espírita para o nosso trabalho, para a escola, para o nosso cotidiano. Nós somos os trabalhadores da última hora e nossa missão é tirar o Espiritismo de dentro das casas espíritas e levar para a rua. E o curioso é que nós não estamos tendo competência para fazer isso. Quem está fazendo isso é a ciência. Que está legitimando os princípios básicos do Espiritismo com outro nome, como eu frisei no início da abordagem.
É isso que está acontecendo. Muito obrigado pela oportunidade. Desculpe ter estourado o tempo, mas eu tinha que falar isso.